Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. Depois de um intervalo de uma semana que tivemos que reprisar alguns programas gravados no início e no final do mês anterior, devido a uma forte gripe, né, e daqueles velhos teimosos que não fez vacina, né, eu fiquei uma semana acamado, sem voz e, enfim, espirrando e tossindo, não deu para gravar entrevistas inéditas. Retomamos hoje a nossa conversa de peso com o convidado que tem 40 anos, é casado com Cristiane Gerard, é pai do Pedro e da Pietra, filho de Mauro Jonas da Silva e Valquíria Spindler, é arquiteto e urbanista formado pela Unicinos e pós-graduado pela UPC de Barcelona, e doutorando em projetos arquitetônicos. Eu converso nesta noite com Rafael Spindler. Bem-vindo, Rafa, ao nosso programa. Tudo bom, obrigado, Deus. Um grande prazer te ver aqui agora grande, formado, em outra situação, né? Que eu acho que as últimas vezes que a gente se viu, tu ainda era ator do Saltimbancos, eu acho. Exatamente. Um pouquinho depois e tal, né? Exatamente. Aí... Eu muito feliz também. Te encontrar me vem cenas, né? Literalmente, cenas tu tinha naquela do época... passado. Eu acho que eu comecei com o teatro quando eu deveria ter uns 5 anos por aí, ou talvez até um pouco menos. Tu era um dos mais novos, né? Eu era um dos mais novos, porque eu me lembro que na peça do Saltimbancos tinham as crianças e tinham os 4, né? Os quatro bichos, né? E eu fazia parte das crianças. Naquela época o Ike... Tu começou, o Ike era o jumento. O Ike era o jumento. E aí Carlos Henrique Mas, filho. Exatamente. Meu afilhado também. Isso aí. E eu era uma das crianças. Então, provavelmente eu tinha entre 5 e 6 anos, não mais do que isso. Eu estou lembrado agora, quando o Ike precisou sair, eu reuni vocês e perguntei se alguém sabia fazer ou queria fazer o jumento, né? Tu disse, Deja, eu sei. Né? E aí largamos a fita e tu, assim, eu acho que não precisou ensaio, tu sabia de cor, né? Tinha decorado, mesmo teu papel sendo outro, o sonho era ser jumento. Ficava ali, né, pensando, vamos ver, uma hora vai chegar a minha, vou ter a minha chance. Chega a minha vez. Tinha a Patrícia, tua prima, né? O André, que é teu irmão, que era o cachorro. E a Michele. A Michele que fazia a galinha, né? A Michele tem um episódio legal da estreia, não sei se tu lembra, da Catapora. Lembra? Não me lembro. Da Catapora não me lembro. Na CMEC 2 estava tudo pronto, né? Para a estreia só para os convidados de vocês, cada um convidou um grupo de amigos, Sim. parentes e tal, e a gente encheu a CMEC 2. E aí quando foi 11 da manhã daquele dia, seria a noite a estreia, a mãe da Michele me ligou e disse, deu um problema. A Michele está tapadinha de catapora. Pipocada. E agora, porque a catapora pega, né, no contato, assim, né? E vai pegar em todos do elenco, né? Aí saí eu a ligar para as mães de vocês, tudo, né? Olha, deu isso, né? Como é que nós vamos avisar 100 e tantas pessoas convidadas, né? Aí as mães, não, se der, um já tinha tido, acho que era o Tuti, e vamos fazer assim mesmo, né? E aí todo mundo concordou, a gente estreou. E na terça ou quarta-feira, 4 pegaram catapora. Não, hoje nós seríamos presos, então, né? Com esse medo aí dessas H1N1 com a catapora. Exatamente. Hoje nós íamos presos. Bom, uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu nunca te perguntei, né, ao longo da vida e nem para tua mãe. Tu é filho de pais que se separaram muito cedo, né? Sim. Foi criado basicamente pela mãe, né, a Kika, que veio a falecer também prematuramente, né? Isso. Como é que foi a tua infância e a tua adolescência diante dessa situação? Eu tive uma infância muito feliz, sabe? Todas as lembranças que eu tenho de criança são realmente muito agradáveis, sabe? Não me lembro de nenhum caso que
poderia ter me marcado, né, de uma forma negativa que tem acontecido, né? Realmente, a mãe e o pai se separaram, eu deveria ter em torno de 2 anos, ou até, não sei se eu tinha 3 ainda. São questões que eu não me recordo, né? Então, realmente, eu cresci... Foram de tão pouca importância que tu nem lembra, então. É isso aí, na verdade, foi num momento tão inicial da vida, né? Que eu não, por sorte talvez minha, né? Não participei das questões que fizeram a separação acontecer, né? Fiquei à margem disso. E realmente, assim, a minha criação e o meu crescimento foi sempre junto da mãe, né? Mas aí a gente tem uma coisa importante que eu não gosto sempre de colocar, né? E eu acho que é uma das coisas que eu levo hoje no que eu tento passar para os meus filhos, que é a questão da família não só dentro da tua própria casa. Daquele núcleo... E sim aquilo que tu expande para aqueles que tanto... de uma forma sanguínea são teus parentes, como outros não. Então, assim, eu tive uma presença muito forte, né, dos meus dindos, né? E aí eu cito de uma forma, né, clara o Cal e a Clair, né? Então, eles tiveram uma presença forte na minha vida e isso conseguiu me dar, digamos assim, o que talvez eu não poderia ter recebido com a ausência do meu pai. Então, por isso, assim, sempre foi muita segurança, sabe? A gente sempre teve munido aí dessa história familiar bem forte e isso me fez com que eu tenha só lembranças boas, né? Que bom. Falasse no Cal, onde é que ele anda? Faz tempo que eu não tenho notícia dele. O Cal tá morando na praia, imagina o sonho de muitos, né? Sim. Ele tá morando lá na praia, casado com a Iris Roth, né? Então, estão super bem lá, faz bastante tempo. Tá muito bem. É um voo agora já, tá feliz. O Cal era sempre o meu vereador. Ele foi 2 ou 3 vezes vereador, 3 vezes. Né? E eu votei nele várias vezes, né? Era o meu candidato a vereador. Cal é coração, sempre. Né? Cal é coração, era o slogan dele. Tá bom. Tu me desculpa se de vez em quando eu te chamar de gordo, tá? Sim. Não, o ato falho vai acontecer. Vai acontecer o ato falho. Tá? Para o telespectador entender... Quando pequeno, o apelido dele era Gordo, né? E eu conheço ele desde pequeno, né? Então, talvez eu chame de Gordo de vez em quando. Rafa, desde muito cedo, o gosto pela arte, pelo teatro, pela música, apareciam na tua vida, né? Chegasse a tocar numa banda, isso eu não sabia, eu vi no teu currículo, mas como banda, né? Nos conta um pouco dessas tuas aventuras artísticas aí. Acho que essa questão sempre da arte, né? Sempre gostei desde pequeno, sempre gostei de me expressar, sempre fui uma criança que... Era aquela que levantava o dedo para tentar sempre falar e ficava pulando, tipo, me escolhe, sou eu. E aí, com isso foi levando uma coisa a outra. Eu fiz teatro e daí eu logo comecei a gostar de desenhar, logo comecei a gostar de pintar, logo comecei a tocar piano. A Dinda me ensinou a tocar piano, fazia aulas com ela, né? Ia 2 vezes por semana na casa, nós tocávamos no piano, uma coisa bem organizada, né? Aula com a Dinda, mas assim... a coisa de um padrão profissional, né? E me apresentava no Natal, então toda aquela coisa, a família reunida, ia lá o Rafael, né, tocar a sua musiquinha. E na universidade, então a gente acaba criando um núcleo novo de amigos, né? E aí lá conversando com um colega de faculdade que na época trabalhava no mesmo escritório de arquitetura que nós trabalhávamos, né? A gente... o que tu faz? Não, eu já toquei violão, e eu já toquei piano, eu gosto de, às vezes, dar os meus gritos aí, cantar, e vamos bolar alguma coisa para brincar, para se divertir? Vamos. E nos juntamos, aí esse meu amigo chamou o irmão chamou um amigo, e tinha um quarteto pronto. Aí se criou a Dr. Silva. Dr. Silva. Dr. Silva era o nome da banda. E nós fomos de brincadeira, sempre dentro da garagem, mas aí surgiram aqueles convites dos amigos, toca na minha festa. E aí começamos a tocar numa festa, numa outra festa, e aí a gente foi tocar num bar, daí a gente tocou no antigo boliche, que ficava na Pedro Adams, e com isso fomos tocar em outras cidades, sempre num nível muito, muito amador, mas assim, um processo muito divertido, sabe? Isso foi bem no período então que eu estava na 0 Hora, que eu morei fora quase 10 anos. Isso foi assim, eu não lembrava disso. Eu entrei na universidade em 94. Era o período que eu estava na 0. Então isso aconteceu, e foi até 2001. 2001 foi a minha formatura, isso aconteceu lá por 97, 98, mais ou menos nessa época.
Vamos lá, já que tu falaste na arquitetura, ela existe desde que o homem sentiu a necessidade de ter um teto para se abrigar e se proteger. O curso de arquitetura une a formação artística e humana com disciplinas exatas, como engenharia, matemática e cálculos. Com 20 anos, tu já começas a trabalhar com a arquitetura? E de onde surgiu o arquiteto? Como foi este começo da profissão? Eu acho que tudo vem, né, da história que eu já tinha começado a falar sobre essa parte artística, né? Eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de desenhar. Me lembro que de pequeno, quando eu estudava lá no 25 de julho, a gente fazia história em quadrinhos, nós montávamos nossas histórias em quadrinhos e tinham histórias muito engraçadas, assim, desenhava. E com isso me levou na hora de escolher, de fazer aqueles testes psicotécnicos, eu ia fazer o teste já sabendo, eu quero fazer arquitetura, eu já conhecia, eu já tinha noção do que era o trabalho. E com isso eu acabei indo para a universidade. E lá realmente eu tive a grata surpresa de que o que eu tinha escolhido era o que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? Era lidar com uma disciplina, né? Que embora até a gente pode conversar depois, ela é uma disciplina artística, eu não levo ela muito em relação às artes. Eu acho que a arquitetura tem um outro significado, né? E as artes têm o seu significado próprio, mas enfim, elas estão juntas, né, entrelaçadas. Eu acho que por isso uma coisa levou a outra. E vamos continuar falando disso depois do intervalo, que nós vamos fazer um pequeno break para as mensagens dos nossos apoiadores. Voltamos em seguida.